Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento agora de palavra. Estamos adiante de Ti, estamos adiante da Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos entender, que nós possamos compreender, que o Senhor possa falar com as nossas mentes por Tua palavra, mas não somente com a nossa mente, que o Senhor fale no nosso íntimo, que o Senhor toque profundamente dentro de cada um de nós. Que essa palavra venha a ser conhecimento para nós, mas não somente conhecimento, que ela venha se tornar verdade, que ela venha criar frutos, criar raízes dentro de nossos corações, que ela venha transformar, Senhor Jesus Cristo, quem nós somos, para que nós possamos aprender a Te amar cada vez mais, que nós possamos nos agradar cada vez mais em Tua presença, que nós possamos regozijar em Ti. Senhor Deus, nós Te pedimos, agradecidos, pela certeza de que Tu se faz presente aqui. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto de Isaías 35, versículos 1 a versículos 10, é direcionado para um povo que passou por uma grande tragédia. A gente sabe que tragédias e momentos difíceis acontecem na vida de todas as pessoas individualmente, nas nossas vidas. Todos nós podemos lembrar de momentos tristes, quem sabe até mesmo trágicos, com quais nós passamos. Mas nós, particularmente, brasileiros, nós não estamos acostumados a viver tragédias de uma forma coletiva, como uma tragédia como um povo, como um todo vive. Nós brasileiros nunca vivemos em períodos de guerra. Nós nunca fomos invadidos por nações inimigas. Nós nunca tivemos um período de uma grande seca ou de uma grande fome em nossas terras. Nada parecido de fato aconteceu. Por mais o mais trágico que acontece em nossa nação, nós podemos falar que, em geral, por causa de descaso de governantes ou de falta de infraestrutura, problemas, pequenas tragédias coletivas, não no aspecto nacional, como o que aconteceu agora esse ano no Rio Grande do Sul, mas uma tragédia que atinge toda a nação, isso de fato a gente nunca experimentou. Nós vivemos numa sociedade violenta, e a gente sabe disso. Tragédias acontecem com pessoas que andam ao nosso redor, até mesmo pessoas que são próximas a nós, porque nós vivemos uma sociedade violenta. Nós poderíamos falar até que vivemos uma espécie de guerra nas ruas, de uma guerra urbana, mas mesmo assim, tragédia coletiva não aconteceu. Nós vivemos com medo, nós andamos nas ruas e quando você vira uma esquina, de repente você está numa rua um pouco estranha, você teme, já coloca a mão no bolso, será que meu celular é melhor esconder aqui? As mulheres têm aquela forma de esconder os celulares em certos lugares das suas roupas, né? Homens às vezes escondem dentro de outros lugares também, ou às vezes dá a meia volta e não passa, mas mesmo assim, não é a mesma coisa. O público para quem essa profecia que Isaías escreveu, passou por uma longa e difícil tragédia, como um povo, como uma nação, como um todo. As pessoas que eu imagino que mais propriamente podem entender hoje o que é isso aqui, sobre o que situação essas pessoas estavam passando hoje, talvez seja o povo ucraniano que teve a Rússia invadindo as suas terras, ou quem sabe a Palestina que viu alguns dos terroristas invadirem Israel e toda a Palestina agora está sofrendo por ação do exército israelense. Nós nunca fomos invadidos por outra nação, nunca fomos dominados. A verdade é que muitas vezes a gente dorme, a gente coloca o travesseiro na noite e consegue dormir em paz, sem temer o próximo dia. Nós não tememos constantemente sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa segurança, sobre a nossa vida. O profeta tem uma mensagem para pessoas que foram dominadas, para pessoas que viviam nessa situação, assim como a da Ucrânia hoje. O povo de Judá havia sido dominado, ele foi levado cativeiro para a Babilônia e se tornaram escravos na Babilônia. A tragédia aconteceu, a Babilônia
foi até Israel e o povo foi feito escravo, as muralhas foram derrubadas, a cidade pegou fogo, o plantio, o alimento foi destruído, animais foram mortos. Não existia uma família que não foi tocada pelos babilônicos. Eles foram levados escravos, com grilhões que ligavam a pessoa da sua frente, numa longa fileira, grilhões nos pescoços, feitos escravos. Eles viram a sua casa, a sua terra, a sua cidade pegar fogo. Um povo se tornou um povo sem lar, um povo que se tornou um povo sem esperança, um povo que só vivia em duro e profundo sofrimento. A profecia que Deus tem para esse povo específico nessa situação começa no capítulo 34, vai até o final do capítulo 35, e depois uma nova profecia é feita para esse mesmo povo do capítulo 40 ao capítulo 55, esse povo na mesma situação. Mas aqui nós temos 2 capítulos dessa profecia para o povo que estava na Babilônia. E nós podemos observar que essa profecia que iniciou no capítulo 34, ela começa com Deus convocando todas as nações para ouvir, pois Deus estava prestes a trazer uma forte e dura profecia contra aqueles que estavam trazendo destruição e também para aqueles que eram aliados daqueles que traziam destruição e morte para o povo. Deus diz que iria retribuir todo o mal que eles fizeram. E se você ler o capítulo 34, você vai ver uma linguagem que é um tanto forte, você precisa ter um pouco de estômago para ver o que está escrito aqui. A linguagem de retribuição são imagens bem vivas daquilo que Deus está falando que vai fazer. Deus iria retribuir todo o mal feito, ao ponto que ele diz que os castelos ficariam abandonados e chacais fariam ninhos no castelo onde antes havia um rei que trazia destruição e morte. O julgamento de Deus estaria chegando. A profecia no capítulo 34, ela é enviada, direcionada especificamente para aqueles que trazem o mal e para aqueles que são aliados de quem traz o mal. Mas no capítulo 35, que é a nossa leitura de hoje, a profecia muda de pessoa. É a mesma situação, mas agora o profeta quer falar com as vítimas. No capítulo 35, a palavra de Deus que vem por meio do profeta é direcionada para as vítimas, para aqueles que sofreram o mal. E por isso o profeta começa no primeiro versículo do nosso texto, no versículo 1 e no versículo 2, dizendo o seguinte: alegrem-se o deserto e a terra seca, o campo floresça de alegria, como o narciso cubra-se de flores, transbordando de contentamento e alegria, pois lhe será dado o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do Saron. Todos verão a glória do Senhor, a beleza do nosso Deus. Deus se dirige à vítima, e percebam, a primeira vítima a qual Deus se dirige não são necessariamente pessoas. Vocês perceberam isso? Deus se direciona para a terra, para onde aquelas pessoas estavam vivendo. Deus se direciona para a criação, mais especificamente aqui, Deus está se dirigindo para a terra de Sião, que foi destruída. A mensagem é direcionada primeiramente para a terra, é direcionada primeiramente para a criação. A terra foi destruída, a terra ficou deserta, a terra não produzia mais flores, não produzia mais fruto, não produzia mais nada. A terra foi queimada e Deus se direciona para essa terra que foi transformada em deserto. A terra estava morta, na forma como essas pessoas entendiam. A terra morreu. E Deus se direciona para aquela terra que estava morta, a terra que não havia mais vida, a terra que viu essas pessoas irem embora, deixando para trás apenas destruição e fogo, e casas destruídas e mais nada. A mensagem do profeta é para essa terra, é de que a terra tem que se alegrar. Você
Alegre-se o deserto, alegre-se a terra seca, porque eles irão novamente florescer. Deus vai ressuscitar a terra. Deus vai ressuscitar a terra, vai dar nova vida à terra e ela vai florescer. O deserto e a terra seca devem se alegrar, pois ela irá ressuscitar e ela será novamente. Ela terá uma beleza tão grande como a beleza do Líbano. Ela terá o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo, a beleza de Saron. A terra seca, árida, deserta. Ela vai experimentar abundância quando Deus corrigir todas as coisas. Quando Deus agir, a terra vai experimentar novidade de vida. Ela foi destruída, mas ela tem que se alegrar. Ela será restaurada. Deus tem uma palavra para a sua criação. Mas a palavra de Deus não é somente para a sua criação, não é mesmo? No versículo 3 e no versículo 4 ele continua: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes. Digam aos corações desanimados: sejam fortes, não tenham medo. Vejam, o Deus de vocês, Ele vem para vingar, Ele traz um prêmio divino, Ele vem para salvar vocês. Agora, o profeta não se direciona apenas à criação que foi destruída, mas ele se direciona para o povo, para as pessoas, para a vítima do sofrimento, para aquelas pessoas que experimentaram o sofrimento, para aquelas pessoas que estão fracas. O profeta tem para essas pessoas uma mensagem divina. Essa mensagem, eu espero que vocês tenham percebido, ela fala sobre fraqueza, e a imagem dela é forte, pois ela fala do corpo dessas pessoas. O corpo dessas pessoas é um corpo fraco, é um corpo que já está debilitado. Percebam, mãos cansadas, joelhos cambaleantes. E é justamente para essas pessoas que já estavam tão desanimadas, tão fracas, que não tinham forças para se erguer do chão e se levantar, forças nos seus joelhos para ficar de pé. Para essas pessoas surge a voz divina, dizendo: sejam fortes, não tenham medo. Vejam, o Deus de vocês está vindo. O Deus de vocês está vindo e Ele vai trazer a retribuição, Ele vai trazer o prêmio divino, Ele vem para salvar vocês de todo o mal que vocês sofreram. Aqui, essa linguagem que nós usamos, que está muito presente no nosso texto, linguagem de retribuição, de justiça. Muitas vezes nós lemos essa linguagem na Bíblia e nós lembramos daquelas imagens apocalípticas e nós tememos, né? A gente às vezes não entende. Eu espero que vocês percebam que justiça de Deus, tanto aqui nos profetas, quanto no apóstolo Paulo, quando ele vai falar de justiça de Deus em Romanos, justiça de Deus diz respeito principalmente a corrigir tudo o que está errado. A justiça de Deus é a justiça que corrige defeitos. A justiça de Deus torna justo aquilo que está torto, torna reto caminhos que estão quebrados. A justiça de Deus é aquela justiça que tira tudo que há de mal no mundo. Na linguagem do apóstolo Paulo, o pecado e a morte que estão trazendo destruição, o diabo, são arrancados do mundo. Nós somos arrancados de Adão e levados para o reino do Filho amado, o reino de sua justiça, onde nós experimentamos vida. A justiça de Deus traz vida, traz ressurreição, corrige aquilo que está errado no mundo, em mim, em você. E esse é um texto que fala sobre justiça de Deus. E a justiça de Deus também fala sobre destruir tudo que está errado. E eu quero que vocês percebam que a justiça de Deus ela tem um direcionamento também.
no que tange a retribuição, para aquelas pessoas que estão trazendo destruição sobre outras pessoas. Muitas vezes nós não percebemos o direcionamento que a palavra de Deus dá em todos esses oráculos divinos sobre pagamento, culpa, sobre quem vai experimentar a salvação ou não. E aqui nós vemos que aquele que atacou o povo de Deus e trouxe destruição para ele, fazendo com que eles sofressem, a Babilônia, tanto a Babilônia de Apocalipse quanto a Babilônia de Nabucodonosor, é ela que experimenta a destruição. É ela que trouxe destruição sobre a vida das pessoas e sobre a criação de Deus. A justiça de Deus é aquela justiça que traz força para aquele que tem joelho cambaleante, para aquele que está com as mãos cansadas, para aquele que está com o coração desanimado e aflito. A justiça de Deus é a justiça que restaura as coisas para como elas sempre deveriam ter sido. E o nosso texto continua falando, nos versículos 5 em diante: e então os olhos dos cegos vão se abrir, e se abrirão também os ouvidos dos surdos, e os aleijados saltarão como cervo, e a língua do mundo cantará, porque jorrarão águas no deserto e rios na terra seca. O profeta afirma que o dia da salvação irá chegar, e nesse dia os cegos passariam a enxergar, os ouvidos fechados seriam abertos, e a língua do mundo iria falar. Falar é muito pouco. A língua do mundo iria cantar. O mudo iria cantar. A forma como aquelas pessoas que passaram por toda aquela situação de destruição, eles entendiam que a morte tocou sobre a situação de vida deles. E no mundo bíblico, elas entendiam que se você é mudo, surdo, aleijado ou qualquer outra coisa do tipo, ou se você é uma mulher que tem problemas de fertilidade, como nós vemos nas curas que acontecem, é como se a morte tivesse tocado um pouquinho em você. Hoje nós sabemos, nós temos ciência e nós entendemos as coisas de maneira diferente. Mas para essas pessoas que entendiam que se eu não caminho é porque a morte tocou nas minhas pernas, se eu não falo é porque a morte tocou na minha língua, para essas pessoas, o que está sendo profetizado aqui é que os efeitos da morte nas nossas vidas não terão mais vez. Os efeitos da morte, o poder da morte, as garras da morte sobre nós serão quebrados, nós seremos arrancados das garras da morte, aquela que, de acordo com o apóstolo Paulo, é o nosso último inimigo a ser derrotado. E ao profetizar sobre isso, o profeta está afirmando que a morte também terá a sua retribuição divina. E a retribuição divina, ela é percebida para aquelas pessoas que são salvas. A justiça de Deus, para aquele que é salvo, é percebida como compaixão restaurativa. A justiça de Deus, para as pessoas que mais precisam, é percebida como compaixão. Por isso nós falamos que Deus tanto nos amou. Deus tanto nos amou. E por isso, o nosso texto, que fala sobre coxos andarem, a nossa leitura no Evangelho de hoje, fala sobre Jesus curando duas vezes, duas pessoas diferentes. Uma primeira pessoa, uma garota que estava endemoniada, e Jesus não precisou nem mesmo ir até ela, para que o demônio a deixasse. E depois nós temos uma cura de um surdo mudo, um homem que não tem nenhum dos sentidos funcionando, e Jesus vai, e numa imagem um tanto gráfica, uma imagem que para algumas pessoas é até mesmo tanto quanto nojenta, Jesus cospe em sua mão e toca na língua daquele sujeito, e a vida que havia em Jesus é passada para ele. A gente viu no milagre anterior que Jesus nem mesmo precisava tocar e fazer tudo isso.
Afinal de contas, ele expulsou um demônio à distância, sem nem mesmo estar no lugar. Mas Jesus, ele tem os seus caminhos, e ele quis curar esse homem dessa forma. É por isso que Jesus, quando vai falar para João Batista sobre se ele de fato era, quando ele foi questionado se de fato ele era o Messias, ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5. É isso que Jesus diz para falar: o reino de Deus chegou. O reino de Deus futuro, esse futuro escatológico, apocalíptico, do fim dos tempos, em Jesus, ele se faz presente hoje. Em Jesus, ele pode ser acessado hoje, aqui e agora, dentro da casa do povo de Deus. O futuro se faz presente. E o poder da morte que toca pessoas também é arrancado da criação. O ambiente que estava como terra seca, como deserto, se transforma em uma terra fértil. E dessa terra fértil jorram águas. Como o profeta continua dizendo: a terra seca se mudará em várzeas e o chão se encherá de fontes. E onde viviam chacais, a erva se transformará em juncos e em papiros. Transformação da criação, transformação de tudo o que nós vemos ao nosso redor. E essa mensagem ela é importante, principalmente nós que estamos hoje, há 2 semanas, vendo o nosso céu cinza. A criação vai ser restaurada por Deus, e Deus se importa com a criação. Deus se importa com a criação. O nosso texto continua no versículo 8. Haverá aí uma estrada, um caminho, que chamarão de caminho santo, impuro nenhum passará por ele, e os bobos não vão errar o caminho. Aí não haverá leão, nenhum animal selvagem poderá alcançar esse caminho. Por ele sondarão os que forem redimidos, e os que foram resgatados pelo Senhor. Cantando, irão voltar e chegar até Sião, carregarão uma alegria sem fim, e serão acompanhados de prazer e alegria. A tristeza e o pranto fugirão deles. Um caminho surge. Caminho é um tema que também está presente em Isaías capítulo 40 e é resgatado no ministério de João Batista. Abra um caminho no deserto. Mais uma vez, caminho aqui. Um caminho surge para fazer com que o povo que perdeu a sua terra, o seu lar, a sua paz, a sua segurança, possa voltar para casa. Eles irão voltar para a terra, uma terra que acabou de ressuscitar e que está frutificando, uma terra que jorra águas vivas. Eles voltarão para viver ali. E aqueles que tinham joelhos cambaleantes e mãos fracas, e que estavam com o coração desanimados, agora eles receberam forças, e eles irão caminhar por uma estrada santa, um caminho santo feito somente para eles, onde eles estarão protegidos, onde não haverá nenhum animal selvagem, nenhum leão irá atacar. Eles não têm que ter medo durante esse caminho, nenhum mal vai tocar sobre a vida deles. Eles estão em segurança, eles retornarão para o seu lar, eles viverão uma vida de paz, eles vão frutificar. Eles são aqueles que foram resgatados, redimidos pelo Senhor. Eles voltarão cantando de alegria para casa. Eles carregarão a linguagem, não é que eles sentem alegria, eles carregarão a alegria. E a tristeza, não é que saiu do coração deles, a tristeza é como se fosse viva, e ela fugiu dessas pessoas. A verdade, meus irmãos, é que Deus criou a humanidade não para a tristeza, mas para experimentar a alegria. E enfim, essas pessoas, os redimidos do Senhor, experimentarão essa alegria. De pessoas que têm um coração aflito, elas agora são pessoas
que estão alegres. E falando em coração aflito, tem uma teóloga, Anatea Porter-Young, ela destacou para mim um ponto muito importante, que está no versículo 4 do nosso texto, onde nossas traduções nós lemos corações desanimados, corações aflitos, corações abatidos, corações tristes. E essas todas são traduções muito boas. Eu não estou falando que essa tradução é ruim, tá? Não é esse o ponto. Essas são traduções muito boas, que elas têm que traduzir para nós, para que nós possamos entender o que está no texto bíblico. Mas se a gente fosse fazer uma tradução literal do que está escrito nesse versículo 4, ao falar sobre coração, o profeta não está usando uma linguagem que fala sobre sentimentos. Eu não sei se você percebeu durante todo o nosso texto, quando ele foi falar sobre algo que a gente sente, ele não falou sobre o nosso sentimento. Os hebreus eles tinham um pouco de dificuldade para falar da interioridade do homem, principalmente nesse período. Ele fala sobre os nossos corpos. Está alegre, você canta, você pula. Você está fraco, o joelho cambaleante. E aqui nesse texto, quando fala sobre o coração, a aflição de coração, uma tradução realmente literal dessas palavras, e que seriam difíceis da gente entender, por isso que os tradutores não colocam literal. Esse texto fala que é direcionado para aquelas pessoas que têm o coração correndo dentro do peito. O coração correndo o coração dentro de nós. O linguajar do profeta fala sobre o efeito que a aflição tem dentro de nós. Quando nós estamos aflitos, angustiados, com medo, nós sentimos o coração correndo rápido, e nós sentimos angústia com o coração correndo dentro de nós. E esse texto, ele foi escrito principalmente para todas as pessoas que têm um coração correndo dentro de si. E esse é o momento que nós percebemos que, por mais que essa mensagem, como eu tenha falado, foi direcionada para um povo específico, lá do passado, e a experiência mais próxima de quem experimentou essa tragédia coletiva, seja o povo palestino, o povo ucraniano, a verdade é que esse texto também fala com cada um de nós. Com cada um de nós. Porque, por mais que seja sobre pessoas que passaram por tragédias coletivas, quem nunca sentiu o coração correndo dentro de si? Quem nunca sentiu o coração correndo dentro de si mesmo? De certa forma, quem nunca sentiu o seu joelho cambaleando, a sua mão fraca, no momento em que o coração correu dentro do peito? Eu tenho certeza que você já sentiu isso. Eu já senti isso tudo. O nosso coração corre dentro de nós quando de repente nós nos encontramos em uma situação de medo, de insegurança, de angústia. Quando nos encontramos em uma situação em que nós não conseguimos encontrar nenhuma saída, nem nenhuma solução. Tudo vai bem na nossa vida, nós estamos experimentando momentos de paz, tranquilidade, quem sabe até mesmo um pouco de marasmo, até que de repente algo acontece, abala nossas estruturas, o nosso coração corre dentro de nós, os nossos joelhos ficam cambaleantes, as nossas mãos ficam fracas, parece que o mundo gira. O coração correu dentro do nosso peito. Nessa semana, no meu trabalho, o coração correu dentro do meu peito, tudo estava indo muito bem no meu trabalho, até mesmo oportunidades boas para mim, estavam surgindo. Agora, uma crise política que todos vocês devem estar acompanhando nos jornais, atingiu o ministério onde eu trabalho, e o que vai acontecer? Um homem importante faz o que faz, e isso afeta não somente a vida dele, afeta a vida de todas as pessoas que estão aqui embaixo. Oportunidades que estavam surgindo de ganhar mais, melhor, talvez elas não venham a acontecer. A chefia a qual eu confiava e tinha uma proximidade muito boa e confiava muito no meu trabalho, agora eu nem sei se
segunda-feira ou terça-feira eu vou chegar lá e ela vai estar lá. Por causa de coisas a qual a gente não controla. E as esperanças, e as expectativas, e os sonhos, como eles ficam? Até que ponto essa grande crise afeta todas as pessoas que estão embaixo? O coração correu dentro do peito quando eu me esforço e sonho com certas coisas, e aparentemente sonhos, pastor, eles às vezes não acontecem, e a gente mais uma vez vai e as pessoas não vêm. Sonho, o coração corre no peito quando muitas vezes a gente tem um sonho, um desejo de prosseguir ministerialmente e parece que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Parece que às vezes a gente não está conseguindo, não é, reverendo amigo Marcos? Ou então, o coração corre no peito nessa semana especificamente, quando eu me sentei mais uma vez para fazer os cálculos das contas a pagar e vi que eu precisava ter um salário muito maior para conseguir pagar tudo. Que eu vou ter que pagar certas coisas no cartão de crédito, protelar a dívida para o próximo mês, porque eu não vou conseguir pagar todas as contas. E o coração corre dentro do peito quando eu vejo a situação. O coração corre no peito quando no domingo passado, logo depois, pela tarde, eu recebi a notícia de que um grande amigo meu que trabalhou comigo no Ministério da Justiça, 5 anos mais velho do que eu, faleceu após ter um AVC. Ele estava de férias com a sua esposa no Nordeste. Ele teve um AVC, faleceu no domingo à tarde, morte cerebral, e na segunda-feira ele de fato, todo o coração morreu. Ele deixou uma esposa para trás, 5 anos a mais do que eu, um homem calmo, alegre. Ele veio do Nordeste para Brasília porque ele fez uma prova de concurso, passou no Ministério da Justiça, se eu não me engano, no concurso de 2013. A esposa veio junto com ele, ele ia trabalhar, ela ficava o dia inteiro na biblioteca do Ministério da Justiça, abriu um concurso para trabalhar no DEPEN, ela passou no concurso, e depois o Ministério da Justiça e Segurança Pública era um grande prédio, por muito tempo foi assim, os dois trabalhavam no segundo andar do prédio. Ele trabalhava na minha sala, ela na segurança pública, no final do corredor. Todos os dias eles iam almoçar juntos. O Elton faleceu, infelizmente. Nessa semana, na terça-feira, fui para uma celebração em memória a ele. O coração corre no peito quando nós recebemos notícias que ninguém queria receber. O coração corre no peito quando nós ficamos sabendo que amigos e familiares, eles vão ter que se submeter a cirurgias. Quando nós olhamos para nossos pais e vemos que eles estão doentes, e eles têm que ser internados, e a gente não tem controle de nada. O coração corre no peito quando recebe uma notícia de um grande amigo numa pizzaria, falando que ele estava muito doente, que teria que se tratar. Graças a Deus já recebi que é tudo muito melhor do que a gente imaginava inicialmente, mas mesmo assim, o coração corre no peito ao saber que uma cirurgia terá que ser feita para que tudo fique bem. Um coração corre no peito quando uma criança, adolescente, de repente tem apendicite aguda, tem que ir para o hospital fazer uma cirurgia. E por mais que a gente saiba que vai tudo correr bem, a gente sabe, é uma cirurgia que os médicos vão conseguir fazer bem, vai dar tudo certo, o coração corre no peito. Muitas vezes a gente vê a vida melhorando, mas mesmo assim, o coração corre. Quantas vezes o coração não correu dentro do nosso peito nos últimos tempos? Quantas vezes ele ainda corre dentro de nós? O nosso Deus quer mudar a razão que faz o coração correr dentro do nosso peito. Onde há choro, tristeza, angústia, o nosso Deus quer que nós experimentemos alegria e gozo. Ele nos criou para nos alegrar, não para nos entristecer. O nosso Deus prometeu que um dia toda a criação seria refeita de uma vez por todas, e já não haveria mais choro, nem dor, nem angústia, nem tristeza.
apenas justiça, graça, alegria existiriam. E tudo aquilo que faz mal ao homem e à criação, enfim, terá um fim. E enfim nós poderemos nos cantar e nos alegrar e festejar e nos banquetear na presença do nosso Deus. Pois foi para isso que nosso Deus nos fez. O nosso coração vai correr no peito, não de tristeza, de angústia, mas de alegria. De alegria. Mas as promessas de Deus não são somente para um futuro distante, no fim dos tempos. As promessas de Deus, elas tocam o hoje, o aqui e o agora também. A nossa alegria hoje, ela pode não ser plena, mas quando nós vemos que está tudo bem, e aquilo que parecia ser impossível acontecer, nós nos alegramos. Nós nos alegramos, e nós fomos feitos para nos alegrar, e não somente para nos alegrar lá no futuro, nós somos feitos para nos alegrar hoje, aqui e agora. Nós somos feitos para viver uma vida em abundância, na presença do nosso Senhor Jesus. Deus quer que nós experimentemos alegria hoje. Deus quer que nós nos alegremos quando nós recebemos notícias de cura. Deus quer que nós nos alegremos. Deus é um Deus que quer com que pontes de viagem para outros países, para encontrar pequenos bebês que acabaram de nascer, sejam feitas constantemente, esses reencontros sejam plenos, momentos de alegria profunda. Deus quer que nós experimentemos alegria quando nós observamos e vemos toda a nossa família reunida, alegre, comendo e bebendo juntos. Deus quer que nós experimentemos a alegria da cura. Deus quer que nós experimentemos a alegria quando nós participamos como igreja, cantando na presença do nosso Deus também. Deus quer que nós experimentemos a alegria não somente quando nós comemos e bebemos com os nossos familiares e amigos, mas quando nós comemos e bebemos com Ele, quando nós viemos diante do seu altar e nos encontramos com Ele e nos banqueteamos com Ele e com os nossos irmãos. Nós nos alegramos e cantamos jubilosos, sabendo que, por mais que Deus nos dê sinais, lampejos de alegria hoje, aqui e agora, nós experimentamos alegria em diversos momentos da nossa vida, por mais que essa alegria não seja plena, nós um dia experimentaremos a alegria de uma forma completa, na presença do nosso Senhor. E nesse momento, o nosso coração vai correr o tempo inteiro dentro do nosso peito, mas vai ser algo bom, vai ser de alegria, vai ser de gozo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração todos juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por Tua verdade, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és um Deus que se manifesta. Tu não vai se manifestar somente no final da história, Tu se manifesta e age hoje. O Senhor toca hoje, o Senhor cura hoje. E nós nos alegramos, Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos cura acontecendo aqui e ali. E nós nos alegraremos ainda mais, pois veremos mais sinais do futuro aqui e agora. Senhor Jesus, nós sabemos que a alegria nesse mundo, ela não é completa, mas um dia nós experimentaremos uma alegria plena, uma alegria verdadeira. E nós hoje já somos marcados pelo Teu Santo Espírito. Nós já fomos confirmados em Tua presença e hoje nós esperamos, sabendo, conscientes de que nós somos Teus e que nada vai tirar-nos da Tua mão, porque Tu nos mantém seguros contigo, ó Deus. Um dia, Senhor Jesus Cristo, nós teremos alegria plena e completa, e por isso nós nos alegramos na Tua presença. Um dia, Senhor, tudo será feito novo, nós seremos feitos novos. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por essa tamanha graça. Amém.